Olá, tudo bem? Cá estamos para concluir a nossa série de reflexões sobre como a psicologia pode contribuir para a saúde emocional, psicológica, a saúde mental, né? Nós vimos que é preciso considerar o ser humano como um todo. Depois nós vimos que as diferentes dimensões humanas influenciam-se o tempo inteiro. Nós vimos na última aula que os pensamentos têm um papel muito importante na forma como nos sentimos, até nos sintomas físicos também, e também em relação aos comportamentos. O modo como pensamos afeta como nos sentimos e afeta o modo como reagimos aos estímulos, às situações que nos ocorrem. Então hoje, para fazer uma conclusão desse nosso tempo de estudos, eu queria refletir com você sobre o papel que as crises têm na nossa vida. Não quero aqui fazer uma defesa do sofrimento, que às vezes eu tenho muito receio que as pessoas pensem que eu estou falando muito sobre crise, sobre sofrimento, que eu estou defendendo isso. Não, eu sou um ser humano como você e eu gostaria muito que a vida fosse mais suave, que a vida fosse mais tranquila, que nós não tivéssemos que sofrer coisa nenhuma, que ninguém precisasse remédio para dor, ninguém precisasse tomar remédio para ansiedade, para depressão, que ninguém precisasse de psicólogos. Seria uma situação ideal, né? Eu gostaria que a vida fosse assim. Mas, como a vida não é assim, aliás, lá no livro de Jó tem uma frase muito interessante, né? O livro de Jó é o livro que trata do sofrimento, né? Ele diz assim como as brasas voam para cima, o homem nasce para o sofrimento, né? Tão certo como você tem uma fogueira e sai aquelas faíscas da fogueira, quando estoura a madeira, né? Saem mais faíscazinhas assim. Tão certo como isso acontece, o ser humano passa por sofrimentos. Então essa é uma realidade, né? O homem sofre, a vida nesse mundo não é uma vida só de alegrias, ela é uma vida que passa por sofrimentos e a gente tem que aprender a lidar com isso. Bom, então o tema hoje é o papel das crises na nossa vida. A essa altura você já deve ter percebido que eu tenho enfatizado muito que você entenda, você consiga enxergar o todo da questão, né? E quando a gente pensa da onde vêm as crises, como as crises surgem, a gente pode encontrar pelo menos duas causas ou razões para as crises. A primeira delas diz respeito às crises que acontecem fora da gente. São crises causadas pela economia do país, que às vezes não vai bem. Por exemplo, agora nós estamos vivendo a tal chamada pandemia, que muitos dizem que não existe pandemia, outros dizem que a coisa não é tão grave. Enfim, você pode ter a opinião que for a respeito, mas o fato é que a situação que a gente está vivendo trouxe uma crise, né, no sistema de saúde, trouxe uma crise econômica e trouxe crises na vida pessoal de muita gente que foi afetada, pessoas que são autônomas, pessoas que têm um pequeno negócio, que com a queda do movimento de consumidores, pessoas em casa, muitas dessas pessoas sofreram muito, outros perderam emprego. Então, um vírus, não foi produzido por mim nem por você, o vírus surgiu aí, tem várias explicações para a origem desse vírus, mas o fato é que nos afetou
e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, isso é uma causa externa de sofrimento ou de crise. Mas existem muitas crises que nós passamos cuja origem está em nós mesmos, né? Nós somos os causadores de muitas crises. Por exemplo, aquela palavra que você disse para alguém que não deveria ter dito, ou não ter dito da maneira que você disse, provocou uma crise de relacionamento. E isso está trazendo problemas para você, no seu trabalho, com seu marido, sua esposa, namorado, colega, amigo, seja lá quem for. Então, isso criou uma crise entre você e as pessoas. Talvez aquela atitude que você tomou em relação a uma determinada situação que você tinha que resolver, você não tomou a melhor decisão e aí você está sofrendo por conta disso. Talvez um endividamento fora do momento, ou que você não pensou na capacidade de pagar, ou às vezes uma decisão que você tomou pensando até que iria resolver o seu problema, mas na verdade piorou. Então foi uma coisa causada por você, escolhas feitas por você. Às vezes é uma doença que você está apresentando, que existem doenças que não são causadas assim intencionalmente por nós, né? Tem doenças de origem genéticas, doenças contraídas, como o próprio coronavírus, né? Que cria um problema no sistema respiratório, imunológico e tudo mais. Mas existem doenças que são causadas por negligência na área da saúde, né? As pessoas não comem direito, não cuidam bem da sua saúde, só vão ao médico no último momento, e aí, às vezes, quando chega já é tarde, né? O problema já se agravou. Então, essa é uma crise que tem uma responsabilidade em você, né? A sua negligência, né? Então, algumas crises são externas, é isso que eu estou querendo dizer, e nessas você não tem culpa, mas você é afetado por elas. Decisões tomadas por outros, né? Podem te afetar, ou falei aqui da pandemia e crises econômicas e tudo mais, que não são provocadas por você, mas você sofre com elas. Ou as crises provocadas por você mesmo, decisões mal tomadas, palavras que não foram pensadas, não foram bem ditas, ou atitudes, né, comportamentos. Enfim, o fato é que uma vez que a crise se estabelece na nossa vida, ela vai ter... E aí eu vou usar a sabedoria oriental, tá? Para os orientais, especialmente os chineses, eles dizem que a crise representa sempre um perigo de um lado e uma oportunidade de outro. Bom, ao passar por uma crise, você pode se desesperar, você pode se afundar ainda mais, como uma pessoa que cai numa areia movediça, ela começa a se debater no desespero para sair, né? Ou uma pessoa que está se afogando, ela se debate na água, podendo boiar, né? Que a gente pode boiar, todo mundo pode boiar. Mas no desespero a pessoa se debate tanto, ela acaba afundando e morrendo, né? Afogada. Então a crise pode representar um perigo. Citei esses dois exemplos aí da areia movediça e do afogamento para você entender o que eu estou querendo dizer. No momento de crise, se você se desespera, se você começa a ter atitudes de pavor ou de fuga ou de se recolher e deixar a vida me levar, você pode piorar às vezes a situação, né? Cada caso é um caso, mas... Ou você pode fazer como os orientais dizem, né? A crise representa um perigo, mas pode representar uma oportunidade. Que oportunidade? Bom, isso é uma forma muito interessante de olhar para a crise. Toda crise, ela está te oferecendo uma oportunidade, primeiro, de crescimento pessoal. Toda crise é um desafio para o seu crescimento pessoal. Você vai precisar rever coisas em você. Você vai precisar... Perdão. Você vai precisar desenvolver novas habilidades.
Você vai precisar descobrir a força que você tem emocional, psicológica, espiritual. A crise desafia o teu potencial. A crise provoca isso em você. Então, é uma oportunidade de crescimento, sim. Você pode sair da crise uma pessoa bem melhor, mais forte, com novas habilidades, com novos conhecimentos, inclusive sobre você mesmo. Então, a crise oferece essas duas possíveis saídas, né? E aí eu quero falar com você justamente sobre isso. Como psicólogo, eu quero que fique bem claro para você, porque eu não quero desprezar o sofrimento pelos quais você passa. Não seria antiético, não seria desumano da minha parte, né? Negar o sofrimento. Então, a gente tem que encontrar uma saída equilibrada. De um lado, reconhecer o sofrimento, reconhecer a dor, sentir essa dor, né, como a perda de um ente querido, a morte de alguém, ou uma doença que você está passando agora, que traz muito sofrimento para você. De um lado, acolher essa dor, né, e de outro lado, encontrar uma forma de lidar com isso que seja positiva, que no final das contas você saia disso melhor, né? Eu acredito que isso seja possível. Então, nossa conversa de hoje é basicamente isso. Como a gente pode passar por uma crise sem ser destruído por ela, né? E aí eu lembro de uma palavra da moda, né? No campo da psicologia, que é a palavra resiliência, né? O que é resiliência? Resiliência é uma palavra que foi tomada da física, né? É a capacidade de um certo material ser submetido a uma força, e esse material ele se deforma, mas ele não quebra. Uma vez que a força seja retirada, né? O material consegue permanecer ali intacto, vamos dizer assim, né? Ou seja, a resiliência é a capacidade que o material tem de resistir às pressões, né? Então, você pega uma régua, faz essa experiência, né, na sua casa. Pega uma régua de plástico, essa que usa na escola, e você vai envergando ela, envergando, envergando. Vai chegar uma hora que ela vai quebrar, é lógico, né? Lógico. Então, até o momento dela quebrar, ela resistiu bastante, né? Uma hora chegou o limite dela, ela quebra. Então, isso é a nossa capacidade de resistir, é a nossa resiliência, é o quanto a gente consegue envergar. Algumas pessoas têm uma resiliência muito baixa e quando elas passam por crises, elas quebram diante de forças, de qualquer força que surge, elas não resistem, né? Elas sucumbem emocionalmente, fisicamente, porque o nível de resistência delas é baixo, né? A resiliência é baixa. E já outras pessoas passam por diversas crises seguidas, ou às vezes por um problema que dura muito tempo, uma doença longa, uma crise financeira longa, e essas pessoas conseguem resistir, se manter saudável emocionalmente, fisicamente, elas conseguem resistir. Então essa pessoa a gente diz que ela tem um nível de resiliência alto, porque ela consegue resistir bem às crises. E aí a pergunta que surge é possível a gente desenvolver resiliência? É possível a gente aprender alguma coisa sobre como passar por isso, né? Então, a gente pode aprender sim algumas coisas. E é sobre isso que eu quero falar com você brevemente, né? Bom, primeira questão passa por a gente chama por uma mudança de perspectiva. Você pode, eu já falei isso, eu só estou aprofundando. Você pode passar pela crise olhando para ela e pensar, bom, isso é um problema que não tem fim, não tem solução,
e você pode ficar, ao pensar isso, você vai se desesperar. As possibilidades são essas, né? Se você encarar o problema como muito sério, muito grave, sem solução, a tendência é você se desesperar, sentir raiva, sentir revolta, tristeza, desespero. E aí você pode, como comportamento resultante disso, se recolher, ficar deprimido, abatido. Ou você pode também entrar num ciclo de lamúria, lamentação, ou que a Bíblia chama de murmuração, né? Meio como aquele desenho antigo, né? do Lip e Hard Haha, que só os mais velhos aí lembram, né? Que era a hiena que ficava, ó dia, ó vida, ó azar, né? Tudo, ele tinha uma forma muito pessimista de ver a vida, né? Então tudo que acontecia na vida dele, ele encarava aquilo como um azar, né? Como ele se vitimizava. Essa que é a palavra que a gente usa, é vitimização. É você ficar olhando para você mesmo. Alguns usam a palavra autocomiseração, que é você ficar chorando sua miséria, olhando para você e se achando a pior pessoa do mundo, a pessoa mais sofredora do mundo. Essa é uma possível forma de você olhar para a crise, olhar para você mesmo e dizer, parece que eu vim ao mundo só para sofrer, né? Algumas pessoas pensam assim. E aí, ao pensar assim, você vai entrar numa espiral descendente, né? Você vai afundar cada vez mais. É como a pessoa que está na água se afogando, ela começa a se debater, no pavor que sente, né, de querer não beber água, não afundar, ela vai se debatendo, aí que ela afunda mesmo. Eu falo isso porque eu já quase me afoguei, me debati a beça, bebi água, até que numa fração de segundo, eu lembrei que sabia boiar, né? E ao saber boiar, eu consegui parar ali, boiando, de costa na água, assim, olhando para o céu. Fui respirando as técnicas de relaxamento que eu aprendi, né? E aí consegui me acalmar, e aí eu fui nadando de costa em direção à praia, consegui sair da água. Mas o tempo que eu fiquei me debatendo na água, tentando não beber água, era pior ainda, porque eu cansei, a água estava fria, enfim, tudo estava contra mim e o meu desespero só piorou a situação. Então essa é uma forma de encarar os problemas. Então se você quer ter resiliência, você precisa enxergar o problema de outra maneira. Pegando esse exemplo do afogamento, né? A situação é séria, eu posso morrer aqui, mas espera aí, tem alguma coisa, por mais simples que seja, que eu posso fazer para não afogar de vez, né? Para não morrer aqui agora. E o que eu não sei nadar, mas eu sei boiar. Então foi o que eu fiz, eu boiei, né? Então você precisa mudar a sua forma de olhar para o seu problema. Ele é difícil? Parece ter solução? Parece que não tem, a coisa é difícil. Mas tem alguma coisa. Não seria nem lógico, para não falar assim, espiritualmente cruel, se Deus permitisse a crise para nos destruir, né? Se Deus permitisse que a gente passasse por provações, a Bíblia usa a palavra provação, e a gente fosse destruídos pela provação, né? A gente fosse reprovado nas provas. Deus permite porque Ele sabe que a gente pode superar, que a gente pode passar pelas provas. Então você tem que mudar a sua perspectiva, a sua forma de ver. Bom, eu tenho um desafio, esse desafio é para eu vencer. Essa é a primeira coisa, né? Mudar a sua perspectiva. Olhar para o problema, para a crise de um outro ângulo, de uma outra maneira. Você vai precisar exercitar isso. Eu sei que às vezes na hora da dor, na hora do desespero, a gente não consegue enxergar o problema de um outro viés ou de um outro ponto de vista, porque o sofrimento ele atrapalha que a gente olhe e enxergue as coisas racionalmente. Mas você vai precisar
fazer uma segunda coisa. Você vai precisar buscar um equilíbrio, né? Para você conseguir enxergar as opções que você tem para sair disso. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação. A Bíblia, por exemplo, diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando você está ali no auge da crise, se debatendo, você não consegue enxergar nem Deus, não consegue enxergar a saída, não consegue enxergar nada. Aliás, esse salmo fala que os montes rugem, né? Os montes se abalam e o mar fica revolto. Mas Deus está no seu trono, Deus continua ali, firme, e é para Ele que você tem que olhar. O Salmo 46 fala isso. E Deus diz, aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Então, a segunda coisa que você precisa fazer na crise é parar de se debater. Uma é mudar a sua perspectiva, sua forma de enxergar. A crise não veio para te destruir. A crise veio para que você amadureça e cresça, para que você aprenda coisas novas, para que você saia mais forte dela. A segunda coisa que eu falei é você procurar se acalmar para conseguir enxergar. O primeiro impacto dói realmente, é complicado, eu sei, mas a partir daí você tem que trabalhar, né, respirar, aquietar sua mente para você enxergar as opções e enxergar até mesmo a presença de Deus na sua vida. Terceira coisa que a gente vai aprender com a crise é que há uma força em você que você desconhece. Sempre há. Você vê aí os exemplos de pessoas que passaram por situações muito difíceis, muito difíceis, e a maioria fala que não sabiam, desconheciam a força que elas tinham, força emocional que eu me refiro, às vezes até física mesmo, mas me refiro mais ao aspecto emocional, né? A capacidade de resistir diante de tanta dor, de tanta diversidade. Então, eu quero que você saiba que se você está passando por uma crise, há força em você. Você desconhece, mas há força em você para passar por isso. Foi o que eu falei, seria cruel se Deus ou a natureza, seja lá como você vê isso, nos permitisse passar por situações adversas sem ter condições de enfrentar, né? E a Bíblia fala isso, que Deus não permite que a gente seja tentado acima das nossas forças, né? Juntamente com a tentação, Ele nos provê o escape, Ele nos provê uma saída. Então Deus sabe da tua capacidade, até onde você é capaz de suportar. Você tem sim uma força, né? E mesmo quando você acha que não tem, Deus entra com providência e te dá força, te dá condições de enfrentar. Então, a primeira coisa que eu falei, mudança de perspectiva. A segunda coisa que eu falei é você procurar se aquietar, relaxar para conseguir enxergar as possibilidades e as saídas. A terceira coisa que eu falei, você descobre a sua força, né? Você descobre também uma quarta coisa que a crise nos proporciona, que é a maneira de enfrentar a crise, é descobrir novas habilidades. Isso é muito interessante. Por exemplo, essa crise que a gente está vivendo agora, do coronavírus, da pandemia, ela promoveu falência de algumas empresas, ela afetou economicamente muita gente. E algumas pessoas ficaram sem trabalho, mas eu ouvi, isso é o que minha profissão me permite, tá? Mas eu ouvi histórias de pessoas que não cruzaram os braços e falaram, bom, eu perdi aquele trabalho, mas eu sei cozinhar, então começaram a fazer salgadinhos, fazer bolos, fazer coisas e vender. Ficaram ricas? Não estou aqui vendendo uma ilusão, tá? Mas pelo menos descobriram que sabiam fazer outras coisas, além do seu trabalho oficial, né, formal, e nessa crise começaram a fazer outras coisas para ganhar vida. Então,
eu não quero ser insensível, né? Como diz um ditado popular, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Você já deve ter... É engraçado esse ditado, mas é verdade. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Você vai ver, por exemplo, o dia que chove, os camelôs vão vender guarda-chuva. Porque muita gente sai de casa despreparado, as pessoas perdem seus guarda-chuvas no caminho, e os camelôs ficam ali, debaixo das marquises, perto da estação do trem, ponto de ônibus, vendendo guarda-chuva. Eles aproveitam o quê? Aproveitam a oportunidade. Quando está aquele sol de rachar, os camelôs estão no sinal vendendo água, né? Eu moro aqui numa rua movimentada, perto do sinal, todo verão tem gente vendendo água aqui no sinal. Aí você fala assim, aí você está falando de coisas fáceis de fazer. Eu sei que nem todo mundo é vendedor, eu sei que nem todo mundo tem tantas habilidades assim. Eu entendo isso. Mas deve haver alguma outra coisa que você saiba. Vai parecer um paradoxo, uma contradição. Você não sabe que sabe algumas coisas, né? Na crise você vai descobrir. Você vai descobrir coisas em você que nem você se dava conta. Capacidades, habilidades. E mesmo que você não saiba, você pode fazer curso e aprender. Nesse período de pandemia, as plataformas de cursos online nunca foram tão procuradas. Pessoas resolveram aprender uma nova habilidade, um novo curso, aprender até uma nova profissão. E foram descobrindo outras formas de viver a vida e de ganhar dinheiro. E alguns poucos passaram a lucrar até mais na crise do que antes dela, porque tinham conhecimentos, habilidades, ou desenvolveram novas habilidades que as ajudaram nesse momento. Então passaram a ganhar até mais com a crise. Então veja que cada caso é um caso, eu sei, eu não quero ser insensível, eu volto a dizer, não quero vender facilidade para você, não quero vender ilusão. Mas é um fato, eu não posso chegar aqui para você e dizer assim, senta e chora, igual a menina que trabalhava comigo que falava isso. Toda vez que ela não sabia como resolver determinado problema, aí eu falava, então, aí o que vai fazer então? Ela senta e chora, tudo dela era senta e chora. Não posso chegar para você e falar, irmão, senta e chora, irmã, senta e chora. Há algo que você pode fazer. Você ainda não enxergou, você ainda não descobriu. Você está naquela fase da agitação, se debatendo, mas em algum momento que você conseguir se aquietar, até para receber de Deus uma orientação, uma palavra de conforto, você vai descobrir que há algo em você que você pode fazer para melhorar, né? Então, essas são as dicas que eu quero deixar com você como formas de enfrentamento da crise. Tem mais uma dica que eu posso colocar, é óbvio, né? Que é aquela assim, você não está só. Você vive num mundo, né? Você se relaciona com pessoas. E aí eu queria dizer para você, a última dica é a seguinte, você tem uma rede de relacionamentos. São teus parentes, são seus amigos, são os irmãos da igreja, os colegas de trabalho. Se você for aí anotar a quantidade de pessoas que você conhece, você vai ver que tem um número considerável de pessoas, umas bem mais íntimas, outras mais ou menos, e umas um pouco menos íntimas. Mas o fato é, quando você está passando por uma dificuldade, você pode pedir ajuda, você pode recorrer. Você pode dizer, tá difícil para mim, não estou conseguindo, você pode me ajudar de alguma maneira? Acionar as pessoas que estão à sua volta, pedir socorro, pedir ajuda. Não há nada de mal nisso, não é sinal de fraqueza. Você chegar e falar, olha, não está dando, chega para um parente, para um irmão da igreja, da sua célula, e dizer, olha, está ruim para mim, estou num momento difícil, vocês podem me ajudar? Isso são os recursos que você tem à sua volta. Então, eu falei aqui de mudança de perspectiva, falei de recursos internos que você tem, que muitas vezes você nem sabe que tem,
Falei de habilidades que você desconhece e outras que você pode desenvolver através de cursos, através até de observação, né? Você observando alguém fazer alguma coisa, às vezes você aprende, né? E falei da rede que você tem à sua volta, a sua rede de contatos, né? Os recursos humanos que você tem à sua volta, que são seus familiares, seus amigos, os irmãos da igreja, colegas de trabalho, que você pode pedir ajuda para arrumar outro emprego, ou você pode fazer um negócio próprio teu dentro de casa e pedir que divulguem. Foi isso que eu vi acontecer nessa crise. Muita gente apoiando umas às outras, sabe? Uns vendendo máscaras, outros vendendo quentinha, outros vendendo bolo, vendendo doce. Enfim, N pessoas desenvolvendo trabalhos que, quando a gente começa a apoiar uns aos outros, ajudar uns aos outros, a gente vai passando pela dificuldade. Como eu falei, poucos ganharam dinheiro, conseguiram fazer coisas que deram bastante retorno. Outros conseguiram se manter, né? Mas o fato é que fizeram alguma coisa, não ficaram apenas olhando ao dia, à vida, ao azar e sentar e chorar, como eu te falei ainda há pouco. Então, o que a crise traz para a gente é essa oportunidade de se conhecer, de crescer, desenvolver novas habilidades, de enxergar todos os recursos que você tem, que muitas vezes você nem sabe. Recursos emocionais, habilidades de trabalho, conhecimentos e amigos, né? Como é bom ter amigos, como é bom ter pessoas à nossa volta. É mais fácil a gente superar as dificuldades quando temos apoio, não é verdade? Você pode olhar para a tua vida e ver quantas vezes você venceu dificuldades porque você tinha pessoas à sua volta que te apoiaram, que entraram com recursos financeiros ou te deram coisas que você precisou, ou oraram por você, seguraram sua mão, choraram com você, né? Tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, né? Mas o tempo não nos permite ir muito mais longe que isso. Então guarda isso com você. Mude a sua forma de enxergar a crise. Não olhe só o que você está perdendo. Eu sei que é muito difícil ver isso, mas há algo que você pode ganhar na crise. Nem que seja experiência, conhecimento, maturidade, porque a crise faz a gente parar de ver coisas sem importância. A crise faz a gente ver o que é essencial, o que é duradouro, né? Então alguma coisa você pode tirar da crise para o teu crescimento pessoal, né? E aprenda outras habilidades, acione as pessoas que estão à sua volta para te socorrerem. Então essas são as dicas que eu tenho para você e quero agradecer a sua audiência, a sua participação nessas 4 aulas. Caso você tenha perdido algumas dessas aulas, né, sobre como a psicologia pode ajudar na saúde emocional ou mental, você volta lá, foram 4 aulas, né? Você volta aí nos vídeos do YouTube e você assiste. Eu pedi o Alexandre para colocar meu e-mail aí numa das aulas, né? É josecarlosfagundes.psi, psi de psicólogo, né? josecarlosfagundes.psi@gmail.com. Aí você pode mandar aí uma dúvida, uma pergunta, né? Que eu tiver ao meu alcance eu respondo. E eu espero que tenha sido bom para você esse nosso encontro, essa nossa conversa. E a minha oração é que Deus te abençoe, né? Que Deus faça de você um vencedor. Porque Paulo diz que em todas essas coisas, ele fala lá de diversas crises que a gente passa, em Romanos 8, ele fala, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, né? O propósito de Deus não é destruir você, o propósito de Deus é fazer você um vencedor. E só existe vitória se tiver luta, né? Que Deus te abençoe e você saia mais que vencedor das crises da sua vida. Um grande abraço, fiquem com Deus.